Por bronquite asmática, se define um ataque de falta de ar, com uma expiração caracteristicamente sibilante. Existe um estreitamento dos pequenos brônquios e bronquíolos, que através de uma contração da musculatura lisa, pode causar um prurido inflamatório das vias aéreas, um inchaço alérgico e uma secreção das membranas mucosas. Essa definição é de Brautingen. O ataque de asma é sentido pelo paciente como um sufocamento que põe em risco a sua vida. O paciente luta pelo ar e a sua respiração é resfolegante. Ao que parece, a expiração é especialmente sufocada. Os asmáticos têm diversos problemas simultâneos, mas apesar da semelhança de seu conteúdo, vamos expô-los em separado por razões didáticas. 1. Dar e receber. O asmático tenta receber em demasia. Ele inspira com força total. Os pulmões incham demais e isso produz um espasmo no momento de expirar. Em outros termos, ele se enche de ar tanto quanto possível, até as bordas, e quando se trata de eliminá-lo, acontece o acesso. Vemos aqui com nitidez a perturbação do equilíbrio. As polaridades de dar e receber precisam ser equivalentes para poderem formar um ritmo. A lei da transformação vive do equilíbrio interior. Todo o excesso de peso interrompe o fluxo. Na pessoa asmática, este fluxo respiratório é interrompido justamente porque ela só pensa em receber e em ser excelente nisso. Depois, não é mais capaz de dar e, de repente, também não consegue mais receber aquilo de que tanto gostaria. Ao inspirar, tomamos oxigênio. Ao expirar, liberamos gás carbônico. O asmático quer reter tudo e por isso acaba se envenenando pelo fato de não poder expelir o ar usado. Esse dar e receber, coartado, leva literalmente à sensação de asfixia. Existem muitas pessoas para as quais a desproporção entre dar e receber está tão nitidamente representada pela asma que vale a pena pensar no assunto. Parece simples, contudo, é aí que muitos começam a fracassar. No caso, não importa o que se quer ter: dinheiro, fama, sabedoria, conhecimento. Em todas as circunstâncias, deve haver equilíbrio entre dar e receber. Caso contrário, sufocaremos com o que tomamos. A pessoa só recebe na medida em que dá. Quando para de dar, interrompe-se a corrente e esta não flui mais. Como são dignos de pena os que querem levar seu conhecimento para a sepultura. Protegem com tanto zelo o pouquinho que conseguiram obter, renunciando à plenitude, que terminam tendo de se esperar por todos os que aprenderam a distribuir de forma transformada o que obtiveram. Ah, se o ser humano fosse capaz de compreender que existe mais do que o suficiente de tudo para todos. Se alguém carece de algo, isso só acontece porque ele se isolou do que lhe faz falta. Analisemos os asmáticos. Eles lutam pelo ar. No entanto, há tanto ar em disponibilidade, mas muitos não podem deixar de desejar ter cada vez mais. 2. O desejo de se isolar. Podemos induzir experimentalmente a asma em qualquer pessoa, bastando dar-lhes gases apropriados para cheirar, como por exemplo o amoníaco. A partir de determinado teor de concentração, cada pessoa exibe uma reação reflexa de proteção através da combinação de uma paralisia do diafragma,
da constrição dos brônquios e da secreção de muco. Conhece-se este fenômeno como reflexo de Kretschmer. Esse fenômeno reflexo consiste num fechamento e num isolamento, para que algo de fora não possa entrar. Trata-se, no caso do amoníaco, de uma reação sensata que visa preservar a vida, mas nos asmáticos ela ocorre em outro nível. Como resultado, em sua inconsciência, acham que até mesmo as mais inofensivas substâncias do mundo ao seu redor representam uma ameaça à sua vida e imediatamente se fecham a elas. Já analisamos, com certos detalhes, o significado da alergia. Portanto, aqui basta mencionar mais uma vez a questão da resistência e do medo em termos gerais, pois, na verdade, a asma está muito perto de ser considerada uma alergia. Em grego, asma se diz peito comprimido. Em latim, a palavra tanto é angustus, que se associa à palavra alemão Angst, medo ou angústia. Tornaremos a encontrar o angustus latino em angina, estreitamento sufocante e doloroso, e em angina pectoris, ataque cardíaco doloroso com estreitamento dos vasos cardíacos. Para nós, vale a pena notar que angst, medo ou angústia, e eng, aperto, estão intimamente associados. O aperto asmático tem muito a ver com medo, com o receio de deixar entrar determinados dinamismos da vida, como já dissemos quando falamos sobre os fatores alérgenos. O desejo de isolar-se mantém-se sempre vivo, no caso do asmático, até que, finalmente, o processo atinge o auge com a morte. A morte é para os vivos sua última possibilidade de fecharem-se, de enclausurarem-se, de encapsularem-se. Nesta correlação, serão interessantes as seguintes observações. Pode-se deixar um asmático muito zangado com a sugestão de que sua asma nunca põe em risco sua vida e que ele não pode morrer de asma. Ele dá grande valor ao risco de vida de sua doença. 3. Desejo de poder e sensação de inferioridade. Os asmáticos sentem um grande desejo de ter poder, coisa que não confessam nem a si mesmos, e que por isso é transferida para o âmbito do corpo, onde aparece outra vez como a hiperinflação dos asmáticos. Essa hiperinflação mostra de forma ostensiva sua arrogância e o seu desejo de comandar, que cuidadosamente reprimem e afastam da consciência. É por esse motivo que tantas vezes o asmático busca refúgio no idealismo e no formalismo. No momento em que um asmático se defronta com o desejo de outra pessoa pelo poder e pelo controle, a lei das semelhanças, o choque atinge os seus pulmões e ele fica sem fala, a mesma fala que é modulada pela expiração. Não consegue mais expirar, o choque lhe tira literalmente o ar. Os asmáticos usam os sintomas de sua doença para dominar o mundo ao seu redor. As pessoas têm de desfazer-se de seus animais de estimação. Deve-se remover todo o grão de pó. Ninguém tem permissão para fumar, e assim por diante. O ponto máximo dessa ânsia pelo poder são os ataques que põem sua vida em risco e que se manifestam exatamente quando mostramos o asmático seu desejo pelo poder. São acessos chantagistas e perigosos para o próprio paciente, pois podem levá-lo a uma situação de risco de vida tal que fuja ao seu controle. É sempre impressionante observar até que ponto um doente causa a própria ruína apenas para exercer o seu poder. Na psicoterapia,
Um acesso destes costuma ser a última saída, quando o terapeuta se aproxima demasiado da verdade. Entretanto, só o reconhecimento da conexão entre essa ânsia por exercer o poder e o autossacrifício nos mostra algo da ambivalência desse anseio inconsciente por domínio, ao lado do desenvolvimento do impulso pelo poder e do desejo de constantemente sobressair-se cada vez mais. Cresce, na mesma proporção, a tendência contrária, ou seja, uma sensação de impotência, de inferioridade e de desamparo. Aceitar e compreender de forma consciente essa sensação de pequenez é, portanto, uma das lições que o asmático tem que aprender. Depois que a doença persistiu por um longo tempo, pode ocorrer uma ampliação e uma consolidação do tórax, criando uma condição a que, em geral, nos referimos como tórax em forma de barril. A aparência do paciente é excelente. No entanto, o peito largo permite apenas um restrito volume respiratório, visto que não existe elasticidade dos tecidos. O conflito não poderia se expressar de forma mais gráfica, pretensão e realidade. O fato de os músculos peitorais estarem tão hipertrofiados demonstra a existência de uma boa porção de agressividade. Os asmáticos nunca aprenderam a articular verbalmente sua agressividade de forma adequada. Por conseguinte, não só estão ansiosos por demonstrar importância, como, na verdade, se sentem prestes a explodir. Entretanto, toda a intenção que tem de dar vazão à sua agressividade, por meio de gritos ou queixas, fica presa na garganta. Desse modo, as formas agressivas de autoexpressão se voltam para o nível físico, onde se manifestam como tosse e expectoração. Basta pensarmos um pouco no significado das expressões idiomáticas: expelir algo contra alguém, cuspir na cara de alguém, ficar sem ar de tanta raiva. A agressividade também se manifesta nos componentes alérgicos associados na maioria das vezes à asma. 4. Recusa enfrentar o lado sombrio da vida. O asmático ama a limpeza, a pureza, as coisas claras e estéreis, e evita o escuro, as coisas profundas, as coisas materiais, o que quase sempre se evidencia pela manifestação dos fatores alérgenos. A pessoa quer agregar-se ao nível superior, sem ter contato com o polo inferior. Por isso, na maior parte das vezes, se trata de uma pessoa predominantemente intelectual. Sabemos que, para a teoria dos elementos, o pensamento corresponde ao ar. A sexualidade, que também pertence ao polo inferior, é mobilizada para cima, na direção do peito, o que provoca o excesso de produção de muco pelo asmático, num processo que, em última análise, deveria restringir-se aos órgãos sexuais. O asmático expele o excesso de muco pela boca, quando seu nível se torna demasiado elevado. Essa solução só nos aparece em toda sua originalidade quando temos consciência da correlação existente entre a boca e os órgãos genitais. O asmático precisa de ar puro. Ele daria preferência à vida nas montanhas. Às vezes, consegue realizar seu desejo submetendo-se a uma terapia climática. Eis aí outra manifestação de seu traço dominador de caráter, pois ficando no topo de uma montanha, ele pode observar de cima tudo o que ocorre no vale lá embaixo. Ali, o ar é puro e ele está a uma distância segura dos acontecimentos.
longe do torvelinho onde imperam o instinto e a sexualidade, bem no alto da montanha, onde a vida adquire uma clareza cristalina. Nesse lugar, os asmáticos vivem, de fato, a fuga para as alturas que sempre desejaram, e recentemente contam com a aprovação dos meteorologistas que indicam essa mudança na qualidade do ar. Outro lugar procurado para a cura é o litoral, por causa da maresia. Eis aí o mesmo simbolismo. O sal do ar é o símbolo do deserto dos minerais e da ausência de vida. Essa é a região que os asmáticos tanto se esforçam por atingir, pois é da própria vida que eles têm medo. As pessoas asmáticas anseiam por amor. Pelo fato de desejarem tanto ser amadas, é que inspiram tanto ar. Como não conseguem dar amor aos outros, são impedidas de expirar. O que poderia ajudá-las nesse caso? Como se dá com todos os demais sintomas, só existe uma receita: a autopercepção e uma impiedosa honestidade consigo mesmas. Assim que admitirem os próprios receios, cessarão de evitar as áreas que as assustam e passarão a enfrentá-las até conseguirem amá-las e integrá-las em sua personalidade. Esse processo indispensável é muito bem simbolizado por uma terapia não reconhecida pela medicina acadêmica, embora seja uma das medidas mais eficazes da medicina natural para os casos de asma e de alergia. Terapia auto-urinária. Consiste em injetar na pessoa sua própria urina via intramuscular. Se considerarmos esse tipo de tratamento do ponto de vista simbólico, vemos que ele obriga o paciente a aceitar de volta aquilo que rejeitou, ou seja, sua própria sujeira e detritos. Obriga o paciente a lidar com seus resíduos e integrá-los outra vez no seu organismo. Esse processo cura.